Jungle. Audio Jungle. Sejam todos muito bem-vindos à temporada 2026 do Entre Manas. Nós desejamos a vocês um 2026 repleto de realizações, com muitas conquistas, só com coisas muito lindas. Para quem ainda não nos conhece, eu sou Patrícia Luciano. E eu sou a Priscila Furlan, e é uma felicidade estar de volta aqui com vocês para mais um ano cheio de conteúdo, cheio de novidades, com histórias incríveis para contar, então sejam muito bem-vindos. E a gente abre esse novo ano com chave de ouro. A nossa convidada de hoje é advogada empresarial e estratégica. A sua missão é desenvolver soluções jurídicas e estratégias que ofereçam alívio financeiro. Quem é que não quer isso, né? E operacional para aqueles que confiam no seu trabalho. Ela começou a carreira na Defensoria Pública, onde entrou em contato com as injustiças sociais, e isso ensinou muito para ela sobre a importância e o verdadeiro papel do direito. Por uma demanda familiar, ela acabou abandonando essa carreira pública e ingressando aí, né, se dedicando à empresa, né, da sua família. E hoje ela é um verdadeiro expoente na defesa aí dos direitos das mulheres, na defesa das mulheres vitimadas pela violência. Ela é mestre em Direito pela PUC, é professora universitária, proprietária do escritório Kuzumoto Advogados, membro da Comissão de Processo Civil da OAB, da Comissão de Direito Bancário da OAB também, membro do IBDP, membro da ABEP e da ADFAS. Falei tudo certo, doutora Bruna? Tudo certo. Cara, como é bom ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Muita alegria, ainda estreando o primeiro do ano, né? Abrindo com chave de ouro. Amém. Você sabe que a gente teve uma primeira experiência com uma profissional do direito no ano passado, e aí a gente falou, cara, a gente precisa trazer voz para essa pauta, para essa temática. É extremamente necessário, né? E a gente já vai começar com, né, já direto tocando na ferida. A gente sabe que você é uma figura muito presente, uma voz super potente, né, contra a violência doméstica. Como é que essa pauta entrou na sua vida? Como é que isso começou? Aguenta o coração, vamos lá. Eu passei por um processo com um relacionamento horrível e eu não tinha nenhuma noção do que eu estava vivendo. Pra mim, muitas vezes a gente acha que a gente gosta de alguém, a pessoa tem um probleminha, sei lá, com pai, com mãe, e que sempre a pessoa tá ali porque tá com você. Deve ser estresse, briga de família, normal, blá, blá. E aí, no decorrer do relacionamento, eu comecei a ouvir algumas frases e alguns comportamentos, só que eu não percebia. Quem começou a perceber as pessoas que estavam ao meu redor. Então, antes, o começo foi assim, a gente teve um amigo que teve um filho, e aí a gente tava numa mesa, ele virou pra mesa inteira e falou, nossa, mulher gorda que engravida, eu largo. Você que nunca fique gorda se engravidar, porque mulher tem que ter vaidade. Na minha cabeça, ele tava cuidando de mim. Ai, que bonitinho, né? Ai, que fofo, né, meigo? E aí o meu pai olhou e falou, você tá louca? Eu falei, não, pai, é que ele gosta, cuidado, né? Trabalha com estética, essas coisas. Aí piorou o comentário. A menina saiu da mesa, que tinha acabado de ter filho. O marido virou, que era uma coisa bem íntima, e falou assim, gente, eu não consigo ter relação sexual com ela, porque eu nojento o peito dela pingando. E aí, o que estava comigo virou e falou assim, eu jamais. Não dá pra ter, uma coisa nojenta mesmo. Meu pai falou, vocês não gostam de mulher. Porque eu pegava minha mulher com o peito vazando, sem vazando. Falei assim, de boa. Isso daí não é... Eu já fiquei fã do seu pai desde a nossa primeira conversa, viu? E aí eu falei, não, pai, ele deve ter se expressado errado. Meu pai falou, não, isso não é amor. Porque você não vai se preocupar se a mulher tá gorda. Primeiro que você nem vai olhar pra mulher, você vai olhar pra mãe dos seus filhos. E eu fiquei olhando e falei, nossa... Sei lá, né? Fiquei meio mexida assim. Tá bom. Aí passou disso, veio Meu pai gosta muito de dar presente.
E ele compra presente tudo igual, pra mim, pra minha mãe, pra minha irmã. E aí, teve um certo dia que ele falou assim, você já percebeu que seu pai te compra? Que é melhor você se afastar dele? Nossa, gente, que tóxico. Porque você precisa quebrar o cordão umbilical dele, porque esse relacionamento que você tem com teu pai e com a tua mãe não é saudável. Esse que não é saudável. E foi quando eu olhei, eu falei, cara, meu pai e minha mãe é a única pessoa que você não pode abrir a boca. Você pode falar de mim, mas da minha mãe e do meu pai não, porque eles podem ter todos os defeitos, mas foram os caras que fizeram, e eu vi a luta deles para eu chegar onde eu estou, né? Aí eu fiquei meio assim, aí o que aconteceu? Eu fui viajar com meus pais e ele não foi. E aí eu tive um sonho, quando eu voltei de viagem, que ele tava me traindo. E aí tava assim, entra no cartão dele dia 6 de setembro. Aí eu coloquei o dedo dele que ele tava dormindo no celular dele, entrei no cartão do tal de Santander, que eu nem sabia mexer, achei lá. E eu só saí desse relacionamento porque eu efetivamente descobri a traição. Porque senão eu teria acreditado que a culpa era minha. Você teve uma premonição, você não teve um sonho, né? E foi muito tenso, porque é engraçado, porque você pode olhar pra mim, tenho mestrado, tenho não sei quantas pós-graduações, sou professora, e eu passei por tudo isso. E eu não tava nem entendendo o que estava acontecendo comigo. Então, quando eu descobri a traição, eu mandei um policial ir lá no hotel pra ver, porque eu falei, cara, tô desconfiado que esse cara é gay. E aí ele brigou pra mim, doutora, não é uma não, são várias. A cada 15 dias tem uma entrada dele aqui no hotel. E olha só que loucura. Ele chegou, eu coloquei ele na parede, ele falou, mas eu não fiz nada. Na hora que eu fiquei de cueca, eu lembrei de você e do meu pai e fui embora. E aí eu fui falar com a minha psicóloga, eu falei, será que eu tô louca? Será que eu tenho que perdoar? Porque nós estávamos de casamento marcado. E aí minha psicóloga virou e falou assim, mas Bruna, o ato de ele procurar alguém, marcar um hotel já é uma traição. Dele falar com uma pessoa que não é você é uma traição. E aí eu falei, nossa, é verdade, né? Olha que loucura o grau da minha cegueira. E aí eu conversando com a psicóloga, eu terminei, ok? E eu me senti super mal, porque ele virou e falou assim, a culpa do meu relacionamento não dar certo é você, porque você é muito masculinizada, porque você só trabalha, porque a sua vida se resume a estudar, trabalhar, tomar vinho. E eu me senti um lixo, literalmente, me senti um lixo. E aí ele falou que a culpa era porque meu pai tinha dinheiro, eu tinha dinheiro, e eles se sentiam nada, e enfim, a culpa era só minha. E eu entrei nessa, né? E eu fiquei muito mal. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar com a psicóloga, e eu conheci a doutora Carla Góes, que foi a fundadora do Instituto Novo Olhar. Quando eu comecei a conversar com a doutora e com as rodas das meninas, eu comecei a entender que tudo que eu vivia, todas as frases que eu ouvia, não era amor. Era um amor, era uma violência velada de amor. Uhum. E eu falei, poxa, eu tomei consciência disso, porque eu nunca vi meu pai fazendo isso com a minha mãe. Então, você não sabe o que é. Entende? Não era um aprendizado que você teve na sua casa, né? Não, e aí você não sabe que aquilo é violência. Gente, a gente só sabe o que é violência quando a gente aprende o que é. Você não sabe o que é violência até você aprender que aquilo é uma violência. E na minha cabeça, jamais uma pessoa que gostava de mim iria fazer uma violência comigo, né? E aí você vai lembrando das coisas e contando pra psicóloga que teve um episódio que ele deu soco na parede, me chamou de tudo que era nome. E ela falou, mas Bruna, isso já é o sinal. Eu falei, sei lá, eu sentei na cama e fiquei olhando e comecei a rir. Eu falei, nossa, cara louco. Tipo, na minha cabeça, eu falei, ele tá estressadinho, daqui a pouco ele resolve. Sim. Só que não é uma coisa tão simples assim. E aí teve um episódio que ele chegou em casa, o cachorro tinha apertado um negocinho e quebrado uma xícarazinha. Ele catou a xícara e quebrou na cabeça do cachorro. Meu Deus! E cachorro dele mesmo? Dele. E aí eu olhei aquilo e aí na hora que quando eu vou relatando as coisas, a psicóloga vai falando, meu Deus, não é possível que você não enxergava que o próximo passo era você levar um soco. Aí eu parei, só que aí ouvindo outras mulheres que levaram o soco, foi exatamente igual. Exatamente igual. Tem uma narrativa, né? Tem um fio condutor nessas histórias. E aí eu fiquei muito mal, porque primeiro você se sente envergonhada, porque eu sempre fui um símbolo de uma mulher muito forte. Eu batalhei muito para jogar futebol, por exemplo, porque meu pai é extremamente machista. Japonês, veio de uma cultura machista, não adianta eu criticá-lo. Isso daí é normal. E eu lutei muito contra o meu pai para jogar futebol. Hoje meu pai adora, ele vê eu jogando bola, tudo mais.
Só que para ele, futebol era coisa de homem. E eu lutei por isso. Então, poxa, foi uma batalha enorme na minha vida. Eu fundei meus times de futebol, eu fundei o time da OAB, e assim foi. E aí, todo mundo se inspira. Fala, nossa, esse pessoal me chama de Brunão, né? Nossa, Brunão é top, Brunão não sei o quê, é porreta, é brava. Cara, eu não sou nada disso, eu sou uma bunda mole. Então, e eu falei pra Patrícia, eu falei, você vai amar a Bruna, ela é tão porreta. De porreta define, né? E aí eu falei, na hora que eu olhei essa situação, eu falei, eu sou uma falsidade. Só que aí, gente, sabe o que é uma coisa engraçada? Que Deus escreve tudo do jeito certo. Com Porque certeza. eu entrei nessa depressão, olhei isso daí, conheci a doutora Carla. E olhando para essa dor e tudo que... Eu sempre falo, Deus sempre faz o que a gente precisa aprender. A gente não tem a capacidade de enxergar. E não importa o Deus que você segue, se é Allah, se é o universo, não importa. É um ser de luz dali, superior. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, o que eu posso fazer dessa dor uma força? Porque eu tenho tantas meninas que se inspiram em mim, principalmente as meninas do futebol, e assim, eu falo com muito amor por isso. Porque elas falam, nossa, Bruna, você é o nosso orgulho, você joga bola, mas você estuda que nem uma louca. Eu falo, sempre, gente. E aí eu falei, eu vou tornar isso um propósito de vida, eu vou ajudar outras mulheres. E aí eu fui acho que pra Gazeta, fazer uma reportagem, e me fez muito bem falar da minha dor. Muitas das vezes a minha mãe fica assim, para de falar disso, você fica toda hora cutucando essa ferida. Parece que não superou, né? Eu falei, mãe, pelo contrário, hoje eu inclusive agradeceria a ele por eu ter vivido isso. Porque tem duas coisas que eu observei. Primeiro, que eu precisava ter passado por isso, para eu hoje ser uma mulher que eu entendo o que eu quero e o que eu não quero na minha vida. Eu acho que esse foi o maior aprendizado desse relacionamento. Às vezes eu posso até não saber o que eu quero, mas eu sei exatamente o que eu não quero. E isso é o mais importante. E o segundo aprendizado que eu tive é que eu sou uma ótima julgadora. Ótima, eu julgo todo mundo, como qualquer ser humano, mas eu julgo muito, gente. E eu comecei a lidar com as meninas da ONG e ter um olhar um pouco sistêmico, porque eu comecei a fazer constelação familiar aplicada ao direito. E eu olhava para os homens e falava, por que esse homem agrediu? Por que esse homem xingou? Por que esse cara agiu dessa forma? E eu começava a ver que ele também era uma vítima de um pai e de uma mãe, de uma família totalmente desestruturada. E muitas vezes, às vezes eu comento com as pessoas, a gente tem que cuidar das vítimas sim, das meninas, porque elas precisam. Mas esses homens também precisam de cuidado. Porque eles também são vítimas de outras vítimas e vítimas. O nosso ímpeto inicial é o destrutivo, né? Assim, eu, por exemplo, acho que eu não teria essa sabedoria de parar para pensar que o agressor precisa de cuidado. Eu vou te falar que, a priori, quando eu vejo uma situação de primeira na mídia, eu falo, nossa, eu desejo tudo de ruim, não vou falar que eu sou santa, não. Por mim, se eu encontrasse, eu dava na cara do cara. Mas quando sai do sentimento, da emoção, e você começa a ver isso, você fala, putz, vou te dar, o estudo que a gente fez na pós de Direito Sistêmico, foi estudar o pessoal da FEBEM, as crianças e adolescentes. E muito daquelas crianças, elas simplesmente repetiam o que os pais faziam. Então, o pai batia na mãe, eles batiam nos colegas na escola. A criança aprende por repetição, né? Aí, o pai era traficante, ele queria ser o malandro da escola. Então, ele queria fazer alguma coisa do mesmo estilo para ele chamar a atenção. E, às vezes, eles eram abandonados pelos pais, porque os pais trabalhavam de domingo a domingo, e a criança não tem discernimento do que é abandono e do que é necessidade de um pai trabalhar para dar uma comida. Ele fazia, como eu chamo a atenção do meu pai e da minha mãe? Vou dar problema na escola, vou dar problema em alguma coisa, porque aí eu tenho a atenção deles. E aí eu comecei a ter esse olhar também de olhar para esse homem e falar, cara, ele também precisa de conhecimento, de amor próprio, de conhecimento psicológico, maturidade, né, emocional, porque eles vieram também de famílias desestruturadas. Da mesma forma que nós, mulheres, também viemos, por aceitar e, às vezes, muitas vezes, transferir a nossa dor de abandono, a nossa ferida, e jogar essa dor pro terceiro, que é um homem, no nosso caso, né? Que também pode ser uma mulher, gente, tá? Mas a gente transfere para um homem falando, opa, ele vai ser o meu salvador. É exatamente isso. A necessidade que a gente tem de se sentir amada. Às vezes a gente se sente metade, né, incompleta e precisa projetar no outro. Exatamente. Todo o nosso desejo, toda a nossa esperança. Exato. E aí, o que eu comecei a entender disso? Eu falei, eu preciso, depois que eu vivi tudo isso, eu falei, vou transformar isso no meu propósito de vida. Entrei na ONG, que chama Instituto Novo Olhar. E no Instituto,
lidar com outras mulheres que sofreram com isso, eu vou falar que é gostoso no sentido de que, primeiro que você vê a dor e a superação delas. E como uma é exemplo para outra. E não importa a sua formação acadêmica, o seu nível social, não importa. Porque aí a violência, ela não bate na porta de um pobre e de um rico. É de todo mundo. De todo mundo. E eu entrei disso e falei, cara, o que eu posso fazer diferente? Eu trabalho muito com empresarial. E eu tinha um propósito no começo da minha carreira de advocacia, que eu falava, eu vou trabalhar para a Defensoria Pública, porque eu já vim da Defensoria, né? Eu trabalhei em Defensoria, Ministério Público, Procuradoria. E vou fazer o convênio da OAB, que você atende algumas demandas gratuitamente para as pessoas e a OAB te paga um valor simbólico. Porque eu falei, eu não posso perder minha humanidade. Só que acabou que no meio do caminho, eu me irritei muito com os meus atendidos da OAB. Eu falei, não quero mais esse convênio, isso tá me dando muito dor de cabeça, lá. E parei de atender, e comecei só a focar em dinheiro, trabalhar. E aí veio essa dor minha, que me trouxe para um propósito. E nesse propósito eu falei, agora eu me encontrei num lugar que me dá prazer em ajudar as mulheres. Então, por isso eu entrei nessa área do direito. Que história, hein, né? Bruna? E é importante falar, né, Bruna, que quando fala em violência, não é só o fato de ter a agressão física, né? Porque todo mundo fala assim, não sofri violência porque eu não apanhei. Mas assim, e o tanto de coisas, de palavras que foram faladas, que ferem muito mais do que uma agressão, né? É que as pessoas, no início da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, só se falava em violência física. Depois, começou a ser inserida a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual, que é uma das poucas faladas, inclusive. O brasileiro e o mundo, né, a parte mais religiosa do Brasil, entende que a mulher tem que ter conjunção carnal com o seu marido a hora que o marido quer, porque é uma função do casamento. E isso meus pais achavam, meu avô achava, todo mundo achava, porque foi uma cultura que foi implementada, né? Ocorre que a mulher, ela tem direito ao corpo dela. E com a evolução das leis, a mulher começou a ter realmente o direito de falar não. Eu gosto de fazer essa volta ao tempo, por quê? A mulher, até antes da Constituição de 88, ela não tinha direito a CPF. Ela usava o CPF do marido. Por quê? Porque ela não tinha capacidade civil. Ela não votava. Ela não existia, né? Existia. Tudo tinha que perguntar para o marido, né? A função da mulher, ela era reproduzir, cuidar do lar. E tá tudo bem, para essa época era o que tinha. Só que aí a evolução da mulher veio e falou, opa, não é assim que funciona. Agora ela tem CPF. Aí vem o Estatuto da Mulher Casada. Para dar direito para a mulher que agora a mulher pode sair na rua. Olha só, olha isso, né? Que loucura, né? Posso usar a roupa que eu quero. Não, e a gente já era nascida nessa época. É assustador. Muito, muito. Porque parece que você tá falando do século XVIII, né? Não, é pouco tempo, né? E aí vindo essa evolução dos direitos das mulheres, começaram a poder estudar, a poder votar, a poder estar na política. Então, às vezes eu escuto assim, por que tem que ter incentivo para uma mulher estar na política? Por que tem incentivo para uma mulher ser uma CEO de uma empresa? Não é porque ela não é capaz, não é sobre isso, porque tem muitas mulheres capazes. O problema é que nós criamos e fomos, eu fui educada, você foi educada, todo mundo foi educado para ter um preconceito. E a quebra de preconceito exige um incentivo. As pessoas, elas não entendem isso. E aí a Maria da Penha vem, expõe ao mundo, porque a Maria da Penha era muito bem de vida. A Maria da Penha era uma mulher com doutorado, ela era um crânio, aquela mulher. E ela vem e expõe aquela violência, e aí ela começa a contar a história dela, a gente começa a observar que jogar o secador na banheira não foi só dar um tiro, não foi só. Ele menosprezava porque ela era muito mais inteligente, porque era uma mulher que dedicava ao estudo, era uma mulher sábia. E ele não, ele era o cara, ele era o homem, o macho alfa. Então, observa-se que há uma questão de diminuição da mulher. Opa, violência psicológica. Por isso que ela ficou por tanto tempo, por mais estudo que ela tinha num relacionamento desse. Por isso que ela não se divorciava, porque também não podia divorciar. Olha só, e a gente precisou de todo esse histórico
Todo esse aparato. Para poder hoje criar tantas leis para diminuir a violência contra uma mulher. E a gente fala, por exemplo, da violência sexual, essa obrigação sexual do homem e da mulher dentro de um casamento não existe. Existe estupro marital. Eu peguei uma menina, uma assistida nossa, que o marido chega bêbado, ele abre a perna dela e ela tem que fingir que tá adorando. Porque senão ela espanca ela. E aí ela queria sair, ela não conseguia porque ele trancava ela em casa, ela só podia levar o filho na escola e voltava porque controlava pelo celular. E ela tava a todo momento pedindo ajuda pra gente, a gente falou, quer que manda uma viatura? Não, como é que eu vou provar o estupro? Porque tem isso também, né? Como você vai provar o estupro se tratar você e o seu marido, né? Aí eu falava, coloca o celular pra gravar, ela, eu tenho medo. Aí alguns julgam, medo do quê? Se você tá sendo... Não, cara, tem medo, sim. Tem medo de morrer. E aí a gente conseguiu comprar uma passagem para ela fugir de lá, para ir para casa dos familiares. Mas ela não quis denunciar pelo estupro. Ai, gente, isso chega até a dar um nó, assim. E é algo que é pouco falado entre marido e mulher, né? Que eu falo que é uma pauta que a gente também tem que falar, não só da física. E a psicológica, eu acho que é a mais difícil da gente identificar. Porque é silenciosa. A gente acha que é amor. Não sai com essa roupa não, amor. Você tá muito exposta. E às vezes pode ser carinho e amor. Porque eu vou te falar, quando a gente estudou criminologia na faculdade, a gente estudava que a vítima, quando você estuda a mente de um criminoso, uma questão de estupro, por exemplo, você estuda que a vítima deu causa ao estupro quando ela estava com uma saia curta. E isso incentiva o estuprador a olhar, instiga ao lado, sei lá o quê. Era esse o absurdo que eu estudei em criminologia na faculdade. Assim como se defendia, né, nos casos de feminicídio, a defesa da honra do homem, né? Matou porque foi desonrado. É isso. Olha o absurdo, né? E você olha para tudo isso, você fala, gente, como que a gente não percebia isso antes? Porque talvez a sociedade inteira não tinha capacidade e maturidade para entender. E para respeitar que a mulher também é um ser humano com capacidade civil, com capacidade de ser presa, com capacidade de matar, com capacidade de dar a vida, de ser uma profissional, com capacidade de qualquer coisa que um homem também é. Somos diferentes, absolutamente diferentes. Independente de gênero, tá? De opção sexual. O homem e a mulher é diferente biologicamente, gente. Sim. Ponto. Eu não tenho que discutir, tá? Eu não sou eu, discute com quem criou o ser humano. Mas a capacidade intelectual, não tem como falar que ambos não têm capacidade. E é capaz de uma mulher ter mais capacidade do que um homem. E é capaz, entre mulheres, uma ser mais capaz do que a outra. Porque somos diferentes. Desenvolvemos e tivemos vidas e experiências diferentes que desenvolvemos um lado do cérebro alguma coisa, o outro lado não, né? Mas a gente teve que ter essa movimentação do mundo e essas mudanças e observação e evolução também da ciência, da psicologia, do estudo social, dos comportamentos e a valorização também da mulher na política. Eu atribuo muito a questão da valorização social, foi a questão de uma mulher entrar numa política, da mulher fazer diferença, de uma mulher mostrar, por exemplo, que ela está sendo assediada, né? Por quê? Porque através de você mostrando que uma mulher está fazendo isso, isso gera, poxa, um impacto social. E aí outras mulheres tomam coragem para denunciar, para falar, porque a maior coisa que eu vejo nas mulheres é a vergonha de falar sobre. É verdade. Porque você fica, poxa, as pessoas vão me julgar. E às vezes é o que acontece, né? A gente até conversou também no ano passado sobre essa coisa, né? Eu vou fazer uma denúncia. Eu chego na delegacia, quem vai me atender já me atende com aquele olhar, né? Mas o que você aprontou para isso te acontecer? Isso era bastante utilizado. Eu posso dizer que em São Paulo isso melhorou muito, tá? Mas eu tô falando da maior capital financeira do país, né? Eu vou falar que é capital porque, para mim, São Paulo é onde tem o dinheiro, né? Eu sei que a capital do nosso país não é São Paulo, mas aqui, financeiramente, o desenvolvimento aqui é muito maior porque a gente tem maior quantidade de pessoas, maior quantidade de dinheiro, maior diversidade em São Paulo. Então, tudo geralmente acontece quando tem maiores diversidades. O que eu entendo disso, gente... A partir do momento que a gente tem
essas diversidades enormes no país, a delegacia de São Paulo, ela começa a ser mais focada para as mulheres. Então, cria-se a delegacia da mulher em São Paulo. Porém, um município pequeno não tem delegacia da mulher. E homens não são treinados, e nem mulheres que estão ali são treinados para atender as mulheres. Não tem dinheiro para ter cada delegacia da mulher em cada município. Tá. Eu tive uma atualização agora da Lei Maria da Penha com o IBFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que foi a Maria Berenice e tal, que o pessoal do Sul e o pessoal do Rio que deu treinamento pra gente. Lá, eles não têm delegacia da mulher, em algumas cidades. E cidades grandes do Rio. E se tem ali no Rio, são pouquíssimas perto de São Paulo. Isso agora você imagina no Espírito Santo, você imagina em Pernambuco, você imagina... Não o tem, Brasil, né? Ele tem um tamanho continental, né? Exato. Diversos níveis ali de estado de desenvolvimento, né? E aí a gente criou, o CNJ criou uma resolução de perspectiva de gênero, que é um treinamento humanizado para quem lida com as diversidades. E a diversidade não é só mulher, tá? Temos trans, temos todos os tipos de diversidades. Só que a gente tem juízes se negando a aplicar. Então, vou te dar um exemplo. Dentro da resolução, a gente fala, cuidado para não revitimizar a vítima. Porque muitas mulheres, elas sofrem toda vez que elas repetem. Até elas terem uma cura delas, a cura interna da alma. Gente, quando você, sei lá, fui assaltada, quanto mais vezes você relata a Aí você mesma revive. sensação, você sente. E aí, né? na resolução, a gente busca fazer uma abordagem que tente abordar tudo numa única oitiva, para não precisar ficar ouvindo a vítima toda hora. Tem gente que acha que isso é besteira, que ela tem que falar, porque o processo penal fala que tem que fazer todo o trâmite legal e que não vai aplicar isso e blá, blá, blá. E a dor, né? Mas é porque eu vou te falar uma coisa, e eu me coloco nisso. Só entende quem vive de violência doméstica quem já passou por uma. Eu contei em algum lugar que eu fui, que quando eu trabalhava no Ministério Público, eu trabalhei em Itaquaquecetuba. O maior número de estupro da cidade de São Paulo. E veio uma senhorinha, tinha sido espancada pelo marido. E nós, lá em Itaquá, nós éramos defensoria e promotoria, porque não tinha defensoria pública naquela época ainda. Então, a gente fazia tudo, né? E aí, a gente ia fazer esses atendimentos, a polícia trouxe a mulher, abordamos, cuidamos, direcionamos, fizemos a denúncia. E aí, ela chegou uma semana depois com uma advogada da igreja, e aí a advogada falou assim, falava por ela, não, ele e ela já conversaram com o pastor, e ele prometeu que não vai mais bater nela. E ela quer tirar a denúncia, porque eles falam esse termo, eu quero tirar a denúncia. Já sobe aqui um ódio. Muito. E a primeira coisa que eu julguei foi, apanha porque quer. Eu julguei. Que é o instinto que natural, é o instinto. né? E todo mundo julga, tá? Eu falo, pelo menos. Porque eu também julgo, Todo mundo julga. Eu julgo. Eu só parei de julgar quando eu vivi. Eu não apanhei, mas o que eu vivi pra mim, às vezes, acho que é pior do que um tapa. Porque um tapa você sente e fala, putz, aqui não é pra mim. Mas essa tortura de você estar tão cego e não perceber que isso não é amor, né? É mais difícil quando você toma essa consciência e fala, nossa, que horror, que horrível, lá, e ainda se sente culpada, você se sente tudo, responsável, tudo, né? E eu entendi ali que eu falei, nossa, eu julgo e eu fiz igual. E várias vezes a gente faz isso na nossa vida, né? E aí eu comecei a entender. Então, às vezes eu pego, por exemplo, eu peguei um caso de uma menina que o cara bateu nela primeiro, ela começou a bater nela, ela começou a socar ele também. E aí começou a pancadaria. O UFC. O UFC entre eles. Aí ele era muito esperto, quando ele sabia que ela ia vir ele começava a filmar pra mostrar que ela era louca. Resumindo, ela conseguiu separar dele, ficou acho que 4 meses longe dele, fez um boletim de ocorrência, porque ele começou a ameaçar que ia contar pros pais dela, que tudo que fazia, lá. Aí ela voltou com ele. Teve 2 ou 3 encontros com ele. Ela pediu pra falar com ele, ela pediu pra ver. E aí, quando ele tentou de novo bater nela, alguém mandou ela ir lá comigo, né? Foi uma pessoa totalmente aleatória também. E aí eu cheguei e falei, cara, você tá no ciclo de violência? Aí ela, mas o que eu faço? Aí eu fui ver a medida protetiva tinha sido extinta. Aí eu falei, nós vamos fazer outro boletim de ocorrência. Aí eu não tenho coragem. Porque vão me julgar de louca. Porque ele vai falar que eu sou louca.
Porque ele me deixou louca. Você começa a acreditar mesmo, né? Que você é a louca. E aí eu falei, não tem ninguém normal no mundo. Eu falei pra ela, é todo mundo louco. É um mais louco que o outro, inclusive. Eu vejo isso todo dia. Eu falei, você vai comigo na delegacia e você vai ser tratado como uma princesa. Cheguei na delegacia, a delegada, tem uma delegada que eu amo, que é a Jaqueline, a doutora Jaqueline, da DDM. Cara, ela sentou pra mim e falou assim, não precisa ter vergonha, eu vejo isso todo dia e você tá no ciclo. Então, ela tinha treinamento de perspectiva de gênero. É diferente. Ela falou assim, não, você apanhou quando? Não, apanhei várias vezes, mas no seu boletim anterior você cita, porque tem um formulário que você fala que houve agressão, ela ouve, mas ela só falou sobre ameaça. Ela falou, não, quem fez errou, porque se você falou que teve violência, tem que colocar violência física também, não é porque só você quer só ameaça. Crime é crime. E aí colocou, e ela se sentiu maravilhosa. Então, assim, a gente, aqui em São Paulo, eu posso falar que as DDMs estão cada vez mais treinadas. Preparadas, né? Mas, infelizmente, isso não é a realidade do Brasil. E é isso que gera muito medo das mulheres, por exemplo, irem numa delegacia. E serem tratadas do tipo, você apanhou mesmo? Eu lembro que eu fui numa DDM de Itaquera. E a delegada virou pra mim, a cliente, e falou assim, você tem certeza que você apanhou? Porque a sua história não tá batendo. Ai, meu Deus. Tá. Então tá, querida. E aí, eu sou um pouco meio maluca, né? Eu levantei, eu falei, a sua obrigação é investigar, doutora. Se a minha cliente tá falando, você investiga, já que você tá com dúvida. Falei, você terminou? Porque ela vai assinar e a gente vai embora e eu tô indo te representar. Ela, não, doutora, é porque essas mulheres inventam tanto, ou então a gente faz o boletim de ocorrência e amanhã elas vêm aqui pra falar, não, perdoei, não aconteceu nada disso. Aí eu falei, olha, eu não quero saber o que ela vai fazer amanhã. O hoje, ela tá falando que ela apanhou. Isso aqui. Se amanhã ela vier aqui e falar que é tudo mentira, ela que responda por denunciação caluniosa, ela que responda por qualquer coisa. Hoje ela tá falando que ela apanhou. E a sua obrigação não é perguntar se ela apanhou mesmo. Aí ela falou, tá bom. E realmente, a minha cliente virou e falou assim, eu tenho vídeos. Eu falei, eu sei, mas ela não precisa saber disso agora. A gente vai juntar no inquérito. Mas essa postura é inadmissível. Mas isso não existia perspectiva de gênero, por exemplo. E aí começou os treinamentos. E eu entendo que tem muito homem na internet que fala, elas denunciam falsamente, elas não sei o quê. Tá até rolando um movimento agora, né? Então, teve uma deputada que... Exato, Nossa, que gente. apresentou um projeto de lei. E eu falei, não existe isso. O homem já tem proteção, o Código Penal protege. Se uma mulher bater num homem, é lesão corporal. Sim. A Maria da Penha, gente, não é sobre privilegiar uma mulher. A mulher é mais fraca do que o homem. Ela pode malhar, lutar, fazer qualquer coisa na vida dela. É biologicamente mais fraca. Não dá, toma bomba, faz o que você quiser. Não adianta. Deus fez assim e acabou. Briga com Deus. Entendeu? Agora, tem que proteger uma mulher, porque a mulher é mais fraca, ela é mais vulnerável. Muitas vezes, e eu posso falar que 99% das vezes nesse relacionamento, a mulher é que não tem dinheiro, é dependente financeiro dos caras. E por isso vive uma dependência emocional também. Falta de formação acadêmica, porque muitas vezes pede para ficar dentro do lar, e aí não termina as escolas, nem ensino médio termina. Então, olha só a vulnerabilidade de uma mulher. É difícil ter uma mulher que peite um homem e fale, eu vou estudar. Muito difícil. O próprio pai, né? Transfere do pai pro irmão, pro marido, pro filho. Exato. Então, assim, tem que ter uma lei que proteja a mulher. Se não tem... Olha o tanto de homicídio que a gente tem. Gente, Olha o tanto de estupro de criança. Saiu uma pesquisa do IBGE agora, que em 2024, mais de 34 mil crianças de 10 a 14 anos estão num relacionamento conjugal. Ou seja, união estável. E eu posso te dizer que o pessoal tem uma cultura em Minas, peço desculpa para quem não é, mas tem cultura em Minas, tem cultura no Nordeste, que é normal casar com menina de 14 e 13 anos. E em São Paulo, também tem menina de 14, 13 anos, 10 anos casada. Não consigo nem imaginar. Nossa, gente, com 13 anos eu ainda brincava de Barbie em casa. Eu falo porque eu tenho uma filha de 10, não consigo nem sequer... imaginar um negócio, um absurdo desses. E é um absurdo. Nós temos 6 meninas por dia sendo estupradas. Crianças. Então, assim, não tem como não ter uma lei protegendo meninas, gente. Porque nós temos homens que não são educados. Não sei se você... Antigamente, os homens eram educados para querer sexo a qualquer custo. O importante era
Nossa, o meu importante era transar. Cada um que segure suas cabras, que meu bode tá solto. Isso. Né? Era só isso bem que a esse gente ouvia. discurso. A nossa época, a nossa geração era assim. O homem era educado pra isso. Que se não fosse pra isso, com 12 anos, o pai levava no prostíbulo pra poder... Pra resolver, Porque né? vai virar homem. Se meu filho... E ainda tinha um orgulho de levar pra família. Ele virou homem. Que era um abuso pra uma criança, né? Mas que pra eles, pra cultura daquela época... Era a perpetuação desse modelo, né? E isso, essas pessoas, essas crianças hoje são os adultos. Que pegam meninas, casam com meninas de 13 anos. E a gente tem uma lei que antigamente a gente ainda relativizava falando que não era estupro se casasse. Agora mudou. Agora é estupro, não importa se queria ou não queria. Ai, mas as crianças de hoje em dia estão super desenvolvidas, não me importa. Mas é uma incapacidade emocional, biológica, né, que a gente tem com 13, 14 anos, que é indiscutível, né? Gente, eu sou professora. Eu falo que são crianças de 18 anos. Não, desculpa. Meu pai trabalhou com 18, 17, 16 anos. Eu fui trabalhar com 18 anos. Meus filhos vão trabalhar com 24. A maturidade só vem quando você vai pra vida. Isso é verdade. O que uma criança sabe da vida? Nada. Eles acham que sabe. Eles como acham. todo adolescente. Como eu também um dia achei que sabia alguma coisa. E ainda bebendo da internet, né? Essas fontes, esse excesso de informação e muitas vezes informação equivocada, Total. Né, Bruna? Total, equivocadíssima. Bruna, e pra gente, acho que vale a pena a gente fechar cada episódio aqui da sua participação dizendo o que eu faço. Fui agredida, ou fisicamente, ou psicologicamente. O que eu faço agora, já, nesse momento? A primeira coisa que eu sempre falo não é ir para uma delegacia. A primeira coisa que eu faço é converse com alguém. Alguma amiga, alguma ONG, com a tua mãe. Por quê? Você precisa de um acolhimento. E aí, com essa pessoa, você vai na delegacia. Porque quando você tá alguém do seu lado, você tem força para não desistir, para não ficar com vergonha, para não se culpar. Ir sozinha, tá tudo bem se você conseguir ir sozinha. Mas eu sempre falo que... É muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Estar com alguém, tua mãe tá lá, cara. Tua mãe e teu pai vão sempre te proteger. Não importa o que aconteça, eles vão te proteger. Então, chame alguém para ir com você. Aí você vai numa delegacia, você faz um boletim de ocorrência. A palavra da mulher tem muita força, sim, tá? E ali você vai descrever o que está acontecendo. Se tiver provas de mensagem de WhatsApp, de e-mail, junta de tudo. testemunhas, junta tudo. E uma orientação que não está em lei nenhuma, mas é algo que eu sempre falo para as vítimas. Contrate uma advogada. Ou vá na defensoria e peça uma advogada. Por quê? Como é um crime contra a mulher, o Ministério Público toca. Não tenha dúvida que é uma ação que o Ministério Público vai tocar. Você não precisa contratar, não é que está na lei. Mas, quando você tem um advogado, acelera as coisas. E não deixa, por exemplo, uma medida protetiva ser extinta se você ainda estiver... sob risco. Tá? Isso é uma coisa muito importante, é uma dica que eu dou para todas as meninas. E sempre, gente, façam terapia. Eu falo que quando Deus, o universo, for criado, ser humano, e as profissões foram criadas... Se eu criar um psicólogo, é porque todo mundo tem que ter psicólogo. Precisa, né? Todo mundo precisa. Não dá pra escapar. Tem que ser terapeutizado. É assim que eu Gente, faço. tô amando essa conversa. Acho que a gente já chegou arrebentando. 2026. Tá assim, tá maravilhoso. Então, continue ligadinho aí, que quarta-feira, às 12h30, estamos de volta com a doutora Bruna. Até lá.